Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 21 a 24, depois verso 35 e 36. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim. Você pode ler na sua Bíblia, você pode também ler na projeção. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao 24, depois do 35 ao 36. Você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo fale de maneira prática, simples ao teu coração. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora o verso de número 35 e 36. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo. Diga bem alto assim: não tenha medo. Diga mais forte que você puder: não tenha medo. Vira para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele assim: ó, não tenha medo. Tão somente creia. Tão somente creia. A minha reflexão com você hoje, o tema é: haja com fé. Vivemos em um mundo onde somos desencorajados a crer. Não precisa mais incomodar o mestre. Notícias semelhantes a essas têm chegado aos nossos ouvidos dia após dia. Não precisa mais incomodar o mestre. Tem sido a tônica da nossa sociedade, de uma sociedade que não acredita em Deus, de uma sociedade que não acredita em milagres, de uma sociedade que está sendo desencorajada dia após dia por tantas notícias ruins que têm chegado ao seu coração. Cada dia que passa, podemos observar que as pessoas, elas estão perdendo a capacidade de acreditar. Já não existe mais esperança, já não existe mais a certeza de que dias melhores podem chegar. Estamos, queridos, envolvidos numa generalizada corrupção. Enfermidades e epidemias têm assolado o nosso país. Estamos vivendo um tempo de desemprego, de crise política, social, espiritual. Nós temos visto aí a degradação dos valores morais e tantas outras coisas estão fazendo com que as pessoas elas percam a sua fé. Estas só agem pela sobrevivência e não porque têm fé. Olhando aqui, queridos, para esse texto que nós acabamos de ler nessa noite,
a gente identifica o quadro de um homem que estava vivendo o auge do seu desespero. Um chefe de família, um pai, um marido, um homem muito bem sucedido no seu tempo, um homem rico, um homem que tinha uma influência social, um homem que tinha uma influência religiosa no seu tempo. É interessante, queridos, que a crise, ela não escolhe pessoas para alcançar. A crise chega para ricos e para pobres. A crise chega para pessoas analfabetas e pessoas cultas. A crise chega para pessoas que se acham alguma coisa e também chegam para pessoas que não se considera nada. A crise chegou na casa de Jairo. Jairo, o personagem do texto que a gente acabou de ler, ele tem um problema difícil, insolúvel aos olhos humanos, mas possível aos olhos de Deus. A morte havia chegado na casa de Jairo. A enfermidade havia chegado no lar deste homem. E aos olhos humanos, aquele problema que Jairo estava enfrentando era praticamente impossível de ser revertido. Mas não aos olhos de Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que o cenário da sua vida é um cenário caótico. Aos olhos das pessoas que te conhecem, não existe mais esperança. Talvez você chegou aqui no fundo do poço. Talvez você chegou aqui com a alma batida. Talvez você mesmo não acredite que dias melhores podem chegar para você. Voltando aqui no texto da palavra que a gente acabou de ler, a filha de Jairo estava muito doente. E Jairo, ele investiu tudo o que podia para tentar curar a sua filha, mas até aquele momento nada pôde resolver o seu problema. No entanto, Jairo, ele não ficou parado esperando a morte chegar à sua casa, ainda que ela tenha chegado. Antes da morte chegar, Jairo, ele agiu com fé. Ele tomou a decisão no seu coração de agir com fé, e o fato dele ter agido com fé fez toda a diferença na história da sua vida. Aquele homem, ele tentou de todas as maneiras. Aquele homem talvez tenha procurado os melhores médicos. Aquele homem tenha investido na cura da sua filha e nada resolveu. Mas aquele homem, ele não ficou parado na sua casa esperando a morte chegar. Ele tomou uma decisão: não, eu preciso procurar ajuda. Tem um tal de Jesus aí que cura cego. Tem um tal de Jesus aí que ressuscita morto. Tem um tal de Jesus aí que levanta paralíticos. E é atrás desse homem que eu vou. Jairo, queridos, ele deixa a sua casa, Jairo deixa a sua posição, e Jairo parte ao encontro de Jesus. E por causa da sua atitude, você que conhece a história sabe que o final da sua vida foi gloriosa, grandiosa e sobrenatural. Tudo isso por causa de uma ação de fé. Por mais simples que seja uma ação de fé, ela tem o poder de movimentar o céu. Se você tiver um pingo de fé, de ação de fé, relacionada àquilo que você quer ver mudar,
o céu vai se movimentar ao seu favor. Tudo isso, queridos, aconteceu na vida de Jairo, porque ele decidiu no seu coração agir com fé. E ao ler essa passagem da palavra, a gente vê algumas atitudes de Jairo que fizeram diferença para que ele obtivesse o que ele desejava. A despeito de qualquer coisa que você esteja vivendo hoje, a sua realidade de vida pode mudar hoje aos pés de Jesus. Basta você agir com fé. Olhando, queridos, aqui para a narrativa bíblica, eu aprendo que a gente precisa agir com fé. Então a primeira lição é essa: haja com fé para ir até Jesus. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. A primeira coisa que Jairo fez ao ver Jesus foi se prostrar aos pés do mestre. E queridos, essa atitude de Jairo aqui não foi nada fácil. Não foi fácil por quem ele era aos olhos da sociedade. Não foi fácil por quem ele era diante dos olhos dos segmentos religiosos do seu tempo. Jairo, ele tem uma atitude, ainda que com aparência simples, pastor, se prostrar aos pés de Jesus. Mas para Jairo fazer isso, custou muito caro para ele. Jairo estava se quebrantando diante do mestre. Jairo estava com essa atitude, reconhecendo que aquele homem, o carpinteiro de Nazaré, era alguém muito maior do que ele. Um homem simples, um homem que andava com cegos, paralíticos, um homem que andava com mendigos, um homem que andava com as piores pessoas aos nossos olhos, um homem que andava com prostitutas. O que Jairo, um homem de posição, iria fazer ao se dobrar diante de um homem simples? Foi aí, queridos, que a vida de Jairo começou a mudar. Foi aí que Jairo começou a ter uma experiência. Jairo, um homem de posição, um dos principais da sinagoga, prostrado diante de Jesus. Jesus, ele não podia ficar indiferente a uma ação de fé de um homem como Jairo. Esse gesto aqui significava que Jairo cria em Jesus e ele estava determinado a obter a atenção de Jesus para si. Ele abriu mão do seu orgulho, da sua reputação, daquilo que as pessoas iriam falar dele por causa dessa atitude de se prostrar, e ele se prostrou aos pés de Jesus. Jairo, ele foi até Jesus porque Jairo acreditava que Jesus iria se importar com a sua dor. E você, que está aqui nessa noite, que tem carregado tantas dores na sua alma, e você que está aqui nessa noite, que tem padecido dias de sofrimento, a minha pergunta para você aqui é o seguinte: aonde você tem procurado ajuda para o seu problema? Quem são as pessoas que você tem procurado para estancar a dor do seu coração? É possível que você tenha se frustrado e se decepcionado com as pessoas e os lugares que você tenha ido buscar ajuda para o seu problema. Por isso, querido, por isso, querida, decida ir até Jesus.
Decida agir com fé como Jairo agiu. Decida nessa noite contemplar Jesus aqui nesse lugar, embora fisicamente você não consiga enxergá-lo, mas Ele está nesse ambiente, Ele está ao teu lado, Ele está batendo a porta do teu coração, Ele está desejoso de transformar a sua vida. Decida ir até Jesus com fé, porque Ele se importa com você. Sua causa toca-lhe o coração. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Ele se importa com o seu sofrimento. Ele se importa com a sua luta. Ele se importa com a sua perda. Ele se importa com o desespero que tem tomado conta do seu coração. Por isso, nessa noite, não despreze aquele que verdadeiramente é a única solução para o problema que aflige a sua alma. Você já tentou nas religiões? Você já tentou junto aos médicos? Você já tentou até mesmo na igreja? Mas experimenta tentar em Jesus, porque nem igreja, nem religião, nem pessoas pode fazer aquilo que somente Jesus pode fazer. O que você precisa não é de uma religião. O que você precisa não é de uma igreja. Você precisa de Cristo. Você precisa de Jesus. Você precisa do Rei dos Reis. Você precisa do Senhor na sua vida para transformá-la completamente. Haja com fé para ir até Jesus. E eu garanto que sua vida será completamente transformada. Segundo, haja com fé para alcançar a resposta que precisa. Ele implorou insistentemente. Essa foi uma das atitudes de fé de Jairo. Foi implorar a Jesus insistentemente. E o que ele implorou? Minha filha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Esse foi o clamor do coração de Jairo. E qual é o clamor do teu coração? Isso aqui, queridos, era o que estava angustiando a alma, o interior de Jairo. O que é que tem angustiado a sua alma e o seu coração? O que tem feito você chorar? O que tem feito você andar cabisbaixo dia após dia? No caso de Jairo, era uma filha que estava à beira da morte. No seu caso, o que está à beira da morte da sua vida, que tem angustiado você? Prostre-se aos pés de Jesus e nessa noite lhe implore insistentemente. Jesus, ele quer ser importunado por você. Jesus, ele quer ser importunado pelos seus gritos de dor. Jesus, ele quer ser importunado pelo gemido da sua alma. Jesus, ele quer ser importunado por aquilo que tem feito você sofrer todos os dias da sua vida. Jairo, queridos, estava determinado a levar Jesus até a sua filha. E o texto diz que ele insistentemente suplicou. Além dele se prostrar aos pés de Jesus, Jairo suplicou sem cessar. Ele não parou de suplicar até alcançar a resposta que ele precisava para a sua vida. Essa aqui, queridos, é a atitude de alguém determinado a alcançar a resposta que precisa para as suas dores e aflições. Talvez o que esteja faltando para você é isso. É insistir um pouco mais com o Mestre. É insistir um pouco mais com Jesus.
desistir de Jesus porque Ele não respondeu o seu clamor do jeito que você queria. Jesus, Ele não tem compromisso de responder o nosso clamor do jeito que a gente quer. Jesus responde o nosso clamor mediante a nossa necessidade. Se o que você está precisando é uma necessidade real, continue insistindo, batendo, porque Jesus, Ele vai com você. Jesus, Ele vai atender o seu clamor. Se Ele sabe que isso aí é uma necessidade para a sua vida, é algo que vai lhe trazer paz, segurança com Ele, continue insistindo, continue batendo, continue clamando, continue buscando, porque a porta vai se abrir para você. Se quisermos alcançar a resposta que precisamos, a nossa súplica precisa ser incessante. Na Bíblia nós somos desafiados a orar sem cessar. A Bíblia diz que se Deus se inclina para ouvir a súplica e o clamor do seu povo, por isso nós precisamos ser determinados, insistir até receber. E a Bíblia diz que Jairo ele recebeu, pois no verso 24 a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Você sabe que eu quero ministrar sobre o seu coração aqui? Tem pessoas que entraram aqui aflitas, sozinhas, mas no término dessa celebração, Jesus vai com você para sua casa. Jesus vai voltar para casa com você, para te ajudar a resolver aquilo que você não tem condição de resolver, de ajudar você a fazer aquilo que você não tem condição de fazer. Jairo chegou lá desesperado e recebeu o consolo. Jesus foi com Jairo. Que experiência fantástica. Não importa tanto como você chega na presença, o que importa é como você vai sair, como você vai voltar. Jairo chegou de um jeito e voltou para a casa de outro, porque Jesus foi com ele. Jesus vai sair com pessoas aqui hoje voltando para casa. Jesus vai com você. Jesus vai até o ponto de dor da sua vida, da sua alma. Ele vai contigo. Por isso, queridos, agir com fé é insistir com Jesus para alcançar a resposta que precisamos. Por isso, não desista, insista, persevere, continue e peça a resposta que você precisa da parte de Jesus. Ela vai chegar para você. Eu gosto muito do que o próprio Jesus disse. A palavra de Deus nos afirma: peçam e lhe será dado, busquem, encontrarão, bata e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Foi isso que Jairo fez. Lhe suplicou insistentemente. A ideia no original ali é algo contínuo, algo repetitivo. Jairo não desistiu até Jesus atendê-lo. Não desista, para que você não perca aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Em último lugar, eu aprendo: haja com fé para obter o seu milagre. O verso 35 e 36, a Bíblia diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. E não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. É interessante, queridos, que Jairo, ele já havia expressado publicamente a sua fé em Jesus. O fato dele se prostrar já estava demonstrando que aquele homem acreditava em Jesus.
Então, publicamente, Jairo já havia declarado a sua fé. Mas agora ele estava sendo forçado a crer. Ou na palavra, ou no relatório dos homens que vieram da sua casa, ou na palavra de Jesus. Jairo estava entre: realmente a minha filha morreu, não há mais jeito, ou não temas, tão somente creia. Jairo estava diante de duas realidades. Jairo estava diante de duas palavras liberadas. Jairo estava diante de uma encruzilhada, de uma bifurcação, onde ele precisava então naquele momento tomar uma decisão. E a Bíblia diz para nós que ele decidiu crer em Jesus. E pastor, o que isso significa? Significa que quem crê em Jesus crê em milagres. Quem crê em Jesus acredita que existe ainda possibilidade do quadro ser revertido, de um milagre acontecer, de um sobrenatural ser derramado. Ao invés de ficar com a notícia ruim da morte, Jairo preferiu ficar com a notícia da vida. Não temas, tão somente creia. Eu não sei quantas notícias você tem recebido na sua vida, mas há uma decisão que você precisa tomar. Ou você fica com as notícias ruins que você tem recebido, ou você toma posse daquilo que Jesus tem liberado para você. Crer em milagres exige ir contra o entendimento próprio. As pessoas diziam: desista, não tem mais jeito. E aqui, queridos, a gente aprende algo que a gente precisa ter cuidado. Cuidado. Pois às vezes a voz da incredulidade vem em forma de consolo. Talvez você esteja pensando que aquela pessoa que está dizendo as coisas para você, com relação ao que você está vivendo, está tentando controlar você. Cuidado, que isso aí pode ser alguém incrédulo, que está trazendo uma palavra para você, você achando que é consolo. Não, isso aí é palavra de derrota para a sua vida. Então tenha muito cuidado. Precisamos discernir a voz de Deus. As pessoas queriam consolar um pai que acabara de perder sua filha, mas aquele momento, aquela palavra daqueles que vieram da casa de Jairo não era a palavra de Deus. A gente precisa discernir a voz de Deus no meio da circunstância, do contrário, poderemos perder a sua bênção para nós e para nossa família. Por isso que a fé exige algo de nós. O que a fé exige de nós? A fé exige que andemos contra as evidências naturais. E foi isso que Jairo fez. A Bíblia diz que ele ignorou o relatório humano e agarrou-se às palavras de Jesus como sua última esperança. Não temas, crê somente. Havia uma palavra do céu liberada sobre a vida dele. Eu aprendo aqui, queridos, que a palavra de Deus liberada é o suficiente para trazer à existência o que não existe. Deus está liberando uma palavra de vida no ambiente de morte. E aquilo que você espera, talvez você não consiga nem enxergar um sinal, não existe ainda no mundo físico, mas a palavra de Deus está sendo liberada aqui, e essa palavra vai trazer à existência aquilo que não existe na sua vida. Aplica a fé, porque a tua fé vai gerar o teu milagre. Você deve permanecer diante do Senhor em oração, até que a palavra de Deus seja liberada no seu coração. E quando essa palavra ela for liberada, agarre ela. Não solte ela não, pois a palavra é a vai se manifestar. Jairo, quando recebeu aquela notícia ruim,
E aquela notícia boa de Jesus: não temas, tão somente creia. Ele ficou com a palavra de Jesus, e a Bíblia diz que Jairo continuou a caminhada com Jesus até a sua casa, mesmo recebendo aquela má notícia. E chegando lá, muitos riram dele, subestimando o poder de Deus, mas as palavras de Jesus já haviam penetrado no coração daquele pai, e ele estava determinado a obter o seu milagre. Ele agarrou aquela semente, ele acreditou no que Jesus disse, e ele foi crendo até as últimas consequências. Chegando na sua casa, Jairo estava entre os poucos que Jesus convidou para presenciar a glória de Deus. Realmente são muitos poucos que presenciam a glória de Deus. São poucos que veem a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Isso aconteceu com Jairo, porque ele perseverou crendo desde o início até o fim. Aqueles que agem com fé obtêm o seu milagre, porque são pessoas perseverantes. Pastor, qual foi o resultado prático na vida de Jairo? A Bíblia diz aqui que, chegando na casa de Jairo, Jesus ignorou o ambiente de incredulidade, convidou Jairo, alguns discípulos, para entrar no local onde a menina estava. E no verso 41 e 42 a Bíblia diz que Jesus tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menino, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Aqui está o resultado de um homem que agiu com fé. Jesus tocou a filha de Jairo e liberou a palavra que a trouxe de volta à vida, e com certeza a vida daquela família nunca mais foi a mesma. Mas essa restauração custou a intercessão e a determinação daquele pai. O milagre aconteceu porque Jairo, ele decidiu agir com fé. A verdade, queridos, é que aqueles que experimentam os milagres de Deus em sua casa são os que agem com fé e perseveram até o fim. Estes são aqueles que não se contentam com o consolo da incredulidade, que não se deixam abater pelo riso da ironia daqueles que zombam da sua fé, mas que agarram-se à palavra de Deus e creem que ela é poderosa e fiel para fazer cumprir em suas vidas e de sua família. Deus nessa noite quer operar um milagre na sua vida, e você será a fonte por onde Deus vai derramar, e toda a sua casa, toda a sua família será alcançada. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Portanto, esteja entre aqueles que creem, que agem pela fé, e você verá a glória de Deus sendo manifestada na sua vida e na vida da sua família. Um pequeno ato de fé de um homem que tinha tudo, e que num determinado momento da sua história de vida reconheceu que não tinha nada, fez com que aquele homem alcançasse a graça de Deus. Haja com fé para ir até Jesus, para alcançar a resposta que precisa e para obter o seu milagre. Por gentileza, fique de pé, nós vamos orar.
nós vamos cantar uma canção. Pastor, aonde está o segredo disso tudo? Está na ação da fé. Haja com fé nessa noite, para crer que Jesus é o seu Salvador. Haja com fé nessa noite, para crer que onde as trevas por causa do pecado habitam, pode chegar a luz de Jesus. Haja com fé nessa noite, para crer que milagres podem acontecer. E o maior de todos os milagres é o da salvação. Jesus quer salvar você. Jesus quer operar esse milagre. Mas tudo isso parte da fé. Vamos adorar o Senhor, vamos cantar essa canção, vamos expressar o nosso louvor e a nossa adoração a esse Deus, a esse Jesus maravilhoso.